Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Que maravilha, né, meus irmãos? Mais uma semana aí se findando. Hoje, sexta-feira, já estamos aí nos preparativos para o final de semana. Eu quero crer que será um final de semana cheio de bênção, cheio de paz e cheio de alegria no Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Então eu já quero nesse momento, nesta sexta-feira, te convidar a estar exaltando, glorificando, honrando, dando glórias a Deus, pois Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei, talvez tenha sido uma semana um pouco dificultosa, talvez tenha sido uma semana um pouco trabalhosa, mas o mais importante de tudo é que você chegou até aqui e pela infinita misericórdia de Deus ainda está vivo, ainda tem força para trabalhar e Deus continua honrando poderosamente as suas promessas na tua vida. Amém? Então eu quero já te convidar também nesse momento a estar orando junto comigo. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus antes de qualquer coisa? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pois a tua infinita misericórdia nos alcançou e por mais uma vez tu permitiu, Senhor Deus, que nós estivéssemos aqui pregando, falando da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa poderosamente a cada um que vai estar participando dessa live. Abençoa grandemente a sua casa, a sua família, e que eu te peço, meu Pai, que eu diminua e tu cresça. Tira-me, Senhor Deus, da tua aljava como flecha, para que eu possa atingir, Senhor Deus, o alvo, o objetivo, o propósito, meu Pai, a qual tu tem me escolhido para estar falando a tua palavra mais uma vez neste começo de tarde. Abençoa profundamente esta pessoa e que não sejamos, meu Pai, apenas ouvintes da tua palavra, mas queremos guardá-la, cumprir e praticá-la também, Senhor, em nossas vidas. Sê conosco, fala conosco não apenas aquilo que queremos ouvir, mas que seja não aquilo que queremos, perdão, mas que seja aquilo que tu queres ouvir, aquilo que tu queres falar, Senhor. Abençoa poderosamente as nossas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Terminar a semana, né, na presença do Senhor Deus. Terminar a semana na presença de Deus é algo maravilhoso. Eu quero crer que quanto mais tu te aproxima de Deus, meu irmão, mais milagres acontecerão na tua vida. Diz o Senhor em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Eu quero crer que aquilo que ainda não foi acrescentado chegará na tua vida e você, em nome de Jesus Cristo, tomará posse da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar também a estar compartilhando essa live. Compartilha essa live aí, queridão, onde você puder. Compartilha aí no WhatsApp, no Facebook. Compartilha aí no seu grupo de família, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Pois aonde eu não posso ir de corpo presente, mas que a palavra do Senhor possa chegar lá através deste meio de comunicação. Amém? Pegue a sua Bíblia comigo,
em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida e eu creio que é bênção da parte de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6, versículo também de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo também de número 6. Amém? Está escrito assim: E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o santo nome de Deus, né? Que maravilha! Deixa eu aqui separar aqui essa bênção. Que palavra abençoada para as nossas vidas. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, eu tenho aqui a oportunidade de conhecer como foi o princípio de todas as coisas. Tanto é que Gênesis, ele fala sobre isso, ele inicia sobre isso, sobre como foi o início de tudo, como teve o começo de tudo. Fala sobre a criação, fala sobre o levantar do homem junto com a sua esposa, que é Eva. Fala da queda do homem também. E fala da propagação do homem para toda a terra, onde a humanidade foi crescendo. E infelizmente digo isso, a humanidade foi crescendo e conforme ela crescia, o pecado em seu coração também se tornava mais forte, né? A gente sabe que o primeiro homicídio aconteceu, né, logo nos primeiros filhos, e infelizmente essa natureza pecaminosa ela foi se espalhando. E eu lhe digo uma coisa, irmãos, chegou a um determinado ponto aonde Deus olhou para a terra e ele não suportou ver essa malignidade, ele não suportou ver essa maldade toda. E a história conta no texto ao qual eu li que devido a essa pecaminosidade, a esse pecado, a essa prostituição, a tudo que estava acontecendo, a maldade humana, sabe, ter chegado a um determinado ponto, Deus fala em Gênesis no capítulo 6, no versículo 6, aonde ele diz: me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. E
quando você lê uma história dessa, você chega a pensar assim, poxa, Deus está arrependido. Irmãos, existe um determinado tipo de estudo, eu não estou lembrado o nome dele agora, mas existe um determinado tipo de estudo que estuda as expressões de Deus para a compreensão humana. Existe algumas compreensões da parte do homem que algumas compreensões que é necessária ao homem que não são explicadas em palavras. Não existe uma compreensão humana para isso. Então, devido não existir uma compreensão humana, a gente fica até meio sem entender o porquê de algumas coisas, e devido a isso, e devido a essa situação toda, a gente fica imaginando o que será que Deus quis dizer com isso? Porque, preste atenção, quando a gente vê Deus dizendo que ele se arrependeu de haver feito ao homem, a gente pensa logo, uma vez eu fui questionado sobre isso, ele disse assim, pastor, na palavra do Senhor está escrito que ele não se arrepende. Está lá em Números 23. Números 23 diz, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aqui neste texto está mostrando que Deus está arrependido. Então, como é que funciona a situação? E é justamente nesses pontos que eu estou explicando para você. Existem certas expressões que são necessárias ser ditas pelo vocabulário humano, para que eu e você possamos entender o sentimento de Deus naquele momento aonde ele declara que estou arrependido, é justamente para que eu e você venhamos ter compreensão dele. Esse sentimento que a gente conhece na palavra arrependimento era justamente o sentimento que Deus estava sentindo. Ele estava demonstrando ali um sentimento humano para que eu e você viéssemos compreender o que ele queria dizer. Então, quando Deus fala que ele havia se arrependido de haver feito o homem na terra, a própria Bíblia menciona no texto que eu li que Deus estava muito triste com isso. Você consegue imaginar uma tristeza batendo no coração do Criador por ele ver os seus filhos, por ele ver as suas aqueles a quem ele criou com tanto amor e carinho, vivendo dissolutamente, pecaminosamente, fazendo tudo aquilo que não deve? Eu creio que é parecido, eu creio que é muito parecido a um sentimento de um pai. Estou falando de pai verdadeiro, tá? De pai e mãe verdadeiro, né? Genuíno, não é aquele que joga filho no lixo não, tá? Estou falando de pai e mãe mesmo, que olha para o seu filho e o seu filho está nas drogas, o seu filho está no mundo, o seu filho é desobediente, o seu filho não faz nada, nada que dê orgulho. Infelizmente ele rouba, infelizmente ele mente, ele se prostitui, ele vive dissolutamente, bebe. Então assim, se você, infelizmente, vou colocar assim,
tem uma situação dessa em sua casa, você, lógico, que o que eu vou falar aqui, isso é muito íntimo, mas querendo ou não, você tem que assumir que é uma realidade. Você pode até dizer que não, mas não tem, às vezes, quando você olha para uma situação dessa, que a situação se maximiza tanto que você fica tão decepcionado, tão decepcionada, que você olha assim para aquela criatura de por que eu engravidei? Por que eu fui ter filho? E eu creio que talvez esse sentimento seja o sentimento que... Perdão, irmão. Tô incomodado aqui. Eu creio que esse sentimento bateu no coração de Deus, e aonde ele olhou, e a tristeza foi tamanha no coração dele, que ele falou isso. Só que depois que ele decidiu fazer aquilo, a Bíblia diz que ele lançou o seu olhar sobre a terra, e de toda aquela geração, escute isso, que eu vou desmistificar algumas coisas aqui, para que você possa compreender algo. Deus olhou para toda aquela geração. Você percebe que os textos que eu li, que é de Gênesis 6, aí vem o 7 e o 8, você percebe que todos os textos que eu li, eles falam no plural. E quando ele vai falar de Noé, ele fala no singular. Então a palavra, ela foi literalmente para Noé. Tanto é que o que acontece? Ele diz: me arrependi de ter feito a humanidade, ponto. Só que lá no finalzinho, no versículo 8, ele diz: mas Noé achou graça diante dos meus olhos. E aí o que vai acontecer agora? Deus vai chegar com Noé e vai dizer assim: Noé, eu vou destruir o mundo. Deus não está falando para Noé para ele pregar, para ele salvar o mundo. Deus já está dizendo que foi decretada a destruição do mundo. Ele vai destruir. Independentemente do que as pessoas queiram ou não, ele vai destruir. Só que ele disse: Noé, tu achou graça diante dos meus olhos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar você, vou salvar a sua esposa, vou salvar os teus 3 filhos e as esposas dele. Pega essa turma toda, constrói uma arca e entra para dentro dela. E não te preocupa, só é tu entrar que eu mesmo vou fechar a porta pelo lado de fora. E muitas pessoas pegam essa história e falam que Noé pregou, Noé evangelizou, só que ninguém deu ouvido, e está sendo assim nos dias de hoje, que eles estão pregando e ninguém está ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Noé não pregou para ninguém. Se eu for fazer uma exegese do texto, né, para que a gente possa ter uma compreensão daquilo que aconteceu, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente pode aqui fazer uma... como é que eu posso dizer? A gente pode aqui argumentar essa situação. Preste atenção. Deus manda Noé construir uma arca, e ele disse: construa a arca porque vai chover. Só que detalhe, até aquele momento, ninguém sabia o que era chuva. Até aquele momento, a palavra chuva talvez não tivesse chegado à compreensão humana. Deus deu a compreensão humana da palavra chuva para Noé. E aí o que acontece? Noé começou a construir a arca. Se você for estudar... como é que chama, Jesus?
o relevo, o mapa de onde Noé começou a construir a arca até o rio mais próximo, isso, se você for estudar geograficamente ali onde Noé estava até o rio mais próximo, eram 150 quilômetros, querido. Ele vai construir um barco daquela magnitude, daquele tamanho, porque Deus mandou construir uma arca grande. Como é que ele ia levar aquele barco até lá, 150 quilômetros à frente, tendo só ele e a família dele? Então, assim, quando ele começou a construir o barco, e ele começou a dizer que ia chover, que ia cair água do céu, mas por que ele começou a falar isso? Porque quando ele começou a construir o barco, os povos que estavam ali perto, com certeza, foram perguntar dele: Noé, o que tu está fazendo? Se eu estou construindo o barco. Mas por que tu está construindo o barco? Porque vai chover. Aí eu imagino chuva. O que é chuva? Aí chuva é que vai cair água do céu. Vai cair água do céu e Deus vai destruir tudo isso aqui. Só que Noé não estava dizendo: então te arrepende, vem pro barco comigo. Noé não fez isso não, irmão. Te arrepende, irmão, vem pro barco comigo. Noé não fez isso não. Porque o próprio Deus disse: Noé, no barco só vai entrar você, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Então, quando Noé começou a construção ali, Noé sabia que só ele entraria no barco. Só a família dele entraria no barco. O texto, né, que nos demonstra isso, fala sobre uma decisão tomada da parte de Deus em relação a recomeçar de novo. Quando Deus decide recomeçar algo, querido, a Bíblia menciona em outros textos, ainda mais em Isaías, menciona sobre os rabiscos da terra, menciona sobre aqueles que são deixados para trás, menciona, se não me falha a memória, eu acho que é em Ezequiel ou em Jeremias, que fala sobre aqueles que são os remanescentes. Lá em Zacarias também fala. Existe sempre aquela minoria, existe sempre aqueles que verdadeiramente não se curvam diante do pecado. Então o que aconteceu aí foi justamente isso. Então Deus disse: olha, eu vou destruir o mundo, mas de você, Noé, eu vou começar uma nova geração. Vocês vão povoar o mundo de novo. E Deus destruiu tudo, inclusive até os animais. Noé guardou na arca alguns animais, né, que Deus direcionou os animais até ele. E depois que toda aquela situação aconteceu, que terminou-se a construção da arca e que todos adentraram a arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. A gente pode usar sim esse texto como uma mensagem de cunho evangelístico? Pode. Meu irmão, olha, você está fora da arca. Deus quer você dentro da arca. Vem ser um dos filhos de Noé. Vem ser um dos filhos de Noé. Você pode entrar na arca. Deus quer trabalhar na tua vida. Só que aí tem um detalhe, querido. Não é só querer entrar na arca. Se você quer ser um dos filhos de Noé, para ter a oportunidade de estar dentro da arca, tu vai ter que trabalhar na arca, meu irmão. Tu vai ter que construir essa arca. Tu vai ter que trabalhar junto com Noé para te ganhar a tua entrada lá dentro. Tu vai ter que ser participativo. Tu vai ter que carregar muita madeira. E outra, além disso, você vai ter que acreditar naquilo que Noé está falando. Pois, como eu disse a princípio, até aquele momento, ninguém sabia o que era chuva. Ninguém sabia, entendeu? O que era vinha água descendo do céu. As flores e as relvas e as frutas, elas eram regadas com um orvalho.
Com o orvalho que caía à noite, era assim que as árvores e as relvas eram regadas. E é justamente por isso que eu estou lhe dizendo, meu irmão. Você quer um lugarzinho nessa arca? Você tem que acreditar. Em primeiro lugar, você tem que acreditar. Segundo, tem que trabalhar, filho. Tem que ter esforço. Tem que se esforçar para estar lá dentro. E terceiro, entrou na arca, meu filho. Você está dentro da arca. Agora é você aprender a conviver com os que estão lá dentro. Porque quando você adentra, ali naquele momento a convivência não é algo fácil. A convivência com outro ser humano, com essas situações ali, apesar de serem família, apesar de ser gerada família, não é fácil. Mas você vai ter que aprender a conviver. E o que é mais maravilhoso, querido, é que quando Deus ele chama, né, você para conhecer a Deus, para conhecer a Ele, para vivenciar um ministério, Deus sempre nos ensinou a viver num regime familiar. E é justamente neste regime familiar que eu e você devemos aprender a conviver um com o outro. Às vezes um erra, às vezes um acaba fazendo o que não deve, e você perdoa, e você ajuda um, levanta outro, segura na mão de um, vai convivendo com o outro, e assim você vai caminhando. O mais importante de tudo isso é que você verdadeiramente prive a convivência pacífica na família, aprenda a conviver, aprenda a você estar ali na convivência com aquelas pessoas, e que o Senhor te abençoe, sabe, que você possa alcançar os objetivos a qual Deus tem para a sua vida. Amém? Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Eu sei que não é fácil, meu irmão. A convivência com outro ser humano não é fácil. Algumas vezes até a gente pode dizer que não, mas algumas vezes nós queremos até mesmo ser manipuladores. Nós queremos manipular o outro irmão para que ele seja da forma que eu quero, sabe? Da forma que eu... Não, irmão, tu tem que fazer desse jeito aqui. Só que na realidade eu tenho que entender também que nem tudo pode ser do jeito que eu quero. Que nem tudo pode ser da forma que eu quero. Então, que possamos olhar para essa história de Noé e que possamos nos fazer dignos, que possamos olhar para Cristo, possamos olhar para Deus e Deus olhar para nós e nós acharmos graça, que possamos achar-nos graça para entrarmos na arca, sabe? Nós temos que nos comportar, nós temos que viver uma vida regrada no Evangelho, no amor de Cristo, na graça, na sua maravilhosa graça, pregando a palavra do Senhor, guardando os seus mandamentos, caminhando nos seus princípios e fazendo a sua vontade. Assim, eu tenho plena convicção que acharemos graça diante dos olhos do Senhor e adentraremos esta arca.
Amém, queridos? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Pai, por cada um que esteve vendo esta live, que está ouvindo. Muito obrigado. Abençoa poderosamente eles. Dá a eles um dia abençoado e uma semana cheia, e um final de semana cheio de bênçãos e vitórias. Meu muito obrigado, Senhor Deus. Como disse a princípio e repito, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até segunda, ao meio-dia, com mais uma oração e palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.